Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Heutz, sou professor tutor dessa disciplina e vamos estudar então esta videoaula sobre ergonomia. A palavra ergonomia vem do grego, onde ergon significa trabalho e nomos significa normas, regras, leis. E pode ser definida como a área da ciência relacionada ao entendimento das interações dos seres humanos com objetos, mobiliário, equipamentos e máquinas. Enfim, a interação com outros elementos ou sistemas e a aplicação desse conhecimento com o propósito de otimizar o bem-estar humano e o desempenho do sistema. Em resumo, poderíamos dizer que é o estudo de todas as situações que envolvem a adaptação do trabalho ao ser humano. A ergonomia pode ser dividida em física, cognitiva e organizacional. A ergonomia física relaciona-se às características da anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica, em sua relação com as atividades físicas. Podemos exemplificar citando as questões relativas à postura do corpo no trabalho, os movimentos repetitivos ao longo da jornada de trabalho, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, conhecidos como DORT, e o manuseio de materiais. A ergonomia cognitiva está relacionada aos processos mentais do ser humano no trabalho, como a percepção, o raciocínio e a resposta motora aos estímulos emanados pelo sistema. Exemplos de ergonomia cognitiva podem incluir o estudo das pressões mentais no trabalho, o estresse produzido por ambientes laborais competitivos, as tomadas de decisão, o desempenho especializado. Já a ergonomia organizacional refere-se à melhoria com aproveitamento integral dos sistemas sociais de trabalho, incluindo as estruturas de organização políticas, empresariais e os processos de trabalho, ou seja, a relação entre os trabalhadores. Os vídeos a seguir mostrarão conceitos de ergonomia, trarão também soluções de ergonomia e a ginástica laboral, para que possamos, na rotina de trabalho, melhorar a nossa produtividade, o nosso bem-estar e a nossa saúde.
vez mais comum a gente ouvir falar de casos de pessoas que desenvolveram algum problema nas articulações ou na coluna por digitar muito ou ficar grande parte do tempo sentado de maneira irregular. Essas lesões podem acontecer no trabalho e causar até afastamento do funcionário. Exercícios simples podem evitar esse tipo de problema. São apenas 10, 15 minutos antes do expediente, mas faz uma enorme diferença. Quem garante isso são os próprios funcionários. O gerente de produção, Antônio Marcos, participa da ginástica laboral na empresa desde que a atividade foi implantada há 11 anos. Com isso, se sente mais disposto, mas percebe benefícios ainda maiores em seus colegas que pegam no pesado todos os dias. Diminui as dores, né? Dores lombares, nos músculos, tudo isso facilita muito com essa ginástica laboral. A maioria dos funcionários aqui não perde uma aula sequer. A professora Patrícia procura deixar todo mundo à vontade. É um momento de descontração, relaxamento e até de oração. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. As pessoas descontraem na hora da ginástica. Então, algum problema que elas estão naquele momento, elas esquecem por um tempo. Então, isso aí, depois que termina, professora, foi muito bom, obrigada. Alguns até agradecem a mensagem que eu dou, porque acham que aquela mensagem coube para ele naquele momento. A ginástica laboral é uma excelente arma contra o sedentarismo, estresse, depressão e ansiedade. Também melhora a flexibilidade, força, ritmo, coordenação, agilidade e resistência. E os benefícios não são apenas para os funcionários. As empresas também ganham com isso. Os números com relação ao absenteísmo, ele apresenta muito bem que quando o trabalhador ele participa da ginástica, ele tem uma preparação prévia para ir para o trabalho e com isso aí vai diminuir as questões relacionadas às distensões musculares, a própria ausência no trabalho em geral, né? A ausência dos exercícios no seu local de trabalho não é desculpa para não se movimentar. Portanto, aí vão algumas dicas simples que podem ajudar a conservar a saúde e melhorar o bem-estar dos funcionários. Na parte administrativa, se por acaso ela está ali naquele momento, está sentindo alguma coisa e não tem tempo para levantar, eu indicaria a de pausa. Que você estende o braço à frente, com o abdômen contraído, vai lá, alonga um pouquinho, sobe lá em cima, certo? Pode ir um pouquinho para o lado, para o outro lado. Voltou, pode trabalhar aqui, ó. Adução escapular, volta, trabalhar a cervical, outro lado. O ideal é que a ginástica laboral seja feita diariamente. A saúde é mesmo uma das grandes preocupações do brasileiro. Você certamente já ouviu dizer que os cuidados com a saúde começam com uma boa alimentação. Vamos então a São Paulo conversar agora com a Mariana Godoy. Mas Mariana, uma pesquisa mostra que o cardápio do trabalhador não está nem um pouco equilibrado. Faltam fibras, Márcio, frutas e verduras, legumes, sobram gorduras e carboidratos. O trabalhador brasileiro também não faz atividades físicas regularmente. Um modo de vida que ameaça a saúde, mas também diminui a produtividade. Por isso, muitas indústrias já começaram a implantar atividades para mudar essa rotina. 8 anos atrás, trabalhar nessa linha de montagem era repetir os mesmos movimentos milhares de vezes e levar para casa os mesmos sintomas. A gente sentia muitas dores no braço, né? E dores nas costas. É muito repetitiva a nossa operação, né? Mas aí chegou o professor. Braço direito em cima, esquerdo embaixo. E olhando para os próprios pés, os funcionários viram como uma pequena esticada todos os dias pode encurtar o sofrimento. Com o decorrer do tempo vai fazendo com que as pessoas tenham um mínimo de condicionamento físico. A gente também, no meio desse período todo, a gente acaba ensinando as pessoas e orientando para que elas façam alguma atividade física também fora do ambiente de trabalho, né? Em 1999, a empresa tinha 9 empregados afastados com dores nas mãos e braços. Hoje não tem nenhum. Fim da dor de cabeça. Um trabalhador afastado custa muito caro para a empresa. Então isso não é custo, é investimento realmente. Cuidar da saúde ou da alimentação não é prioridade para os trabalhadores da indústria no Brasil. Uma pesquisa realizada em 14 estados revela que a dieta tem menos frutas e verduras do que o recomendável. E com pouco exercício, o peso também está fora dos padrões. Em Pernambuco, 43% dos trabalhadores se dizem acima do peso.
Tocantins é o que menos consome frutas e verduras. O Espírito Santo é o estado com os trabalhadores mais sedentários. Esses são números que precisam ser melhorados do ponto de vista para que a nossa economia funcione bem. Quer dizer, o bem-estar do cidadão, o bem-estar do trabalhador, com a consequente melhoria de produtividade. Mais do que cuidar da imagem e da saúde, fazer exercícios físicos regularmente é um remédio que pode também ajudar na carreira. Mais disposto, o funcionário trabalha melhor e tem menor chance de ficar doente. E se isso for aliado à boa alimentação, o resultado é ainda melhor. O rendimento é outro. Eu resolvi voltar a fazer inglês, pós-graduação, e a disposição é outra. Eu pretendo não parar mais, né? Outro dado preocupante revelado pela pesquisa: 58% das mulheres pesquisadas disseram que não praticam nenhuma atividade física. Já os homens mais propensos a ter vários quilinhos a mais, Renata, são aqueles que já passaram dos 40 anos e que ganham mais de R$3.000 por mês. Fazer exercícios e se alimentar bem é uma questão, então, de informação e, claro, de vontade. E a gente sabe que muitas vezes os alimentos saudáveis, as fibras, são mais baratos do que os produtos